Irmãs e irmãos, estamos a concluir hoje e amanhã o ciclo das grandes celebrações de Fátima durante este ano, fazendo memória da manifestação de Nossa Senhora a 3 pequenos pastorinhos que teve lugar durante um tempo de pandemia e de grande violência, a Primeira Guerra Mundial. Os 2 irmãozinhos, Francisco e Jacinta, acabaram mesmo por ser vítimas dessa terrível epidemia. A atual situação de contenção e a presença reduzida do número de peregrinos no santuário nesta peregrinação de outubro é também sinal claro das limitações e condicionalismos que neste momento atingem o mundo, com nefastas consequências que todos conhecemos e que atinge sobretudo os mais frágeis. É bom ter bem presente este contexto histórico das origens de Fátima em 1917 e de hoje, para entendermos a atualidade que nos traz a Virgem Maria neste lugar e na condição de crise em que vivemos. A palavra de Deus que acabamos de escutar apresenta-nos 2 imagens ligadas com precisamente Maria, a mãe de Jesus e mãe e modelo da Igreja. São 2 imagens que nos ajudam a lançar alguma luz de compreensão e fé sobre o nosso tempo e, sobretudo, que nos abrem caminho de esperança ativa para o futuro. A primeira palavra é tirada do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, cujo nome, Apocalipse, significa exatamente revelação, desvelamento do sentido da vida e da história. É um livro escrito para uma comunidade, a comunidade cristã dos primeiros tempos, perseguida, tantas vezes desorientada, e pretende ser um sinal de esperança, recorrendo a figuras e a imagens que parecem estranhas aos ouvidos de hoje, mas que se revestem de grande significado para a vida dessa comunidade e podem servir de estímulo para nós hoje. Com essa linguagem simbólica, fala o vidente de uma mulher que está para dar à luz, mas que se depara com dramáticas dificuldades e mesmo oposição que põem em causa a sua existência e a do seu filho, que está para nascer e que representa o futuro dessa comunidade. A esperança, o sonho da vida, a começar pela superação da perseguição que então se vivia. Esta mãe evoca Maria, a mãe de Jesus, mas igualmente a Igreja nascente, que dá à luz uma nova geração de filhos e filhas. E, de uma forma ainda mais englobante, significa a humanidade inteira, no processo tantas vezes dramático e penoso de viver e de assegurar a vida e futuro àqueles que gera, como acontece na humanidade de hoje. A figura materna deste quadro não é um estereótipo simplesmente do passado. É simbolicamente a realidade, ao mesmo tempo terna, da maternidade, mas cheia de tenacidade e de esperança. É o projeto de Deus para a humanidade que está em causa. É a imagem de quantos e quantas sonham com afeto, mas realizam com energia, resiliência e esperança o projeto de Deus, apesar das dificuldades e hostilidades que encontram. Estes tempos não são fáceis. E é para estes tempos que se dirige esta imagem. Pensemos, por exemplo,
naqueles e naquelas que estão a fazer esforços incríveis, em condições dramáticas, para socorrer as pessoas atingidas pela pandemia, nos hospitais, nos lares, nas casas onde se vive em solidão, nos campos de refugiados sem condições, na busca de soluções para todos e não apenas para alguns. Estas pessoas são expressão concreta da Mãe Maria, da Mãe Igreja, da Mãe Humanidade e do carinho de Deus que não as abandona. Estas são as atitudes que permitem assumir o peso da mudança, o peso da cura, o peso da superação das dificuldades. Não é com mais violência, não é com mais dispersão que se vai vencer a crise. É preciso a ternura da maternidade, que é precisamente uma vocação de cuidar da fragilidade. Por outro lado, o quadro revela também e põe em evidência a realidade tantas vezes limitada, violenta e destrutiva que se encontra nos processos humanos e que coloca em perigo a vida e o futuro da humanidade. Este mundo, com toda a sua beleza e as suas possibilidades, é também um ambiente frágil, um equilíbrio delicado e por vezes instável, sobretudo quando se rompe o equilíbrio que o mantém e que nos sustenta. Para além desta pandemia e das outras que sempre ocorrem e podem ocorrer, este projeto de humanidade mãe e de Maria Nova Humanidade é atingido por muitos monstros pandémicos que põem em perigo a vida e o futuro de todos. Durante esta pandemia, a par da mais heroica abnegação e generosidade de tanta gente, têm-se manifestado também muitas e poderosas atitudes manipuladoras, populistas e interesseiras e egoístas, sem remorso de usar e manipular o sofrimento, o desconcerto, a desorientação, para daí tirar dividendos políticos e económicos, criando mesmo conflitos e mobilizando o seu poder para que os recursos sejam postos ao serviço deles próprios, do seu grupo, da sua nação, em detrimento da necessidade de se unirem esforços para que a superação desta crise possa beneficiar a todos. Esse é o monstro de que nos fala o quadro do Apocalipse. E à nossa volta, e tantas vezes em nós mesmos, as atitudes irresponsáveis e irrefletidas, a tentativa de manipular e de submeter os outros ao nosso próprio intento e aos nossos projetos, põe em causa o projeto de Deus e o projeto de uma humanidade mais solidária e mais fraterna. O quadro traz-nos, porém, uma mensagem de profunda esperança. O projeto de Deus, apesar dos desastres naturais, das manobras destruidoras, da guerra, como a de origem dos anos em que nasceu Fátima, hão de ter Deus sempre a seu lado. E este projeto de Deus há de sair vencedor. Diz-nos o texto que o menino, isto é, essa humanidade nova e esse futuro, está nas mãos de Deus, foi levado para junto do trono de Deus. E a mulher, a Igreja, a humanidade, foi para um refúgio no deserto que lhe tinha preparado Deus. É preciso entender que, de certo modo, não só nas crises, mas sempre a nossa vida é essa peregrinação de um deserto. Mas é uma peregrinação com um fim à vista. A ideia é a do povo de Israel,
que atravessa o deserto para chegar à terra da promessa, a terra da liberdade, a terra da dignidade, a terra onde se pode ser povo solidário, fraterno e com futuro. Deus não promete que esta passagem pelo deserto seja indolor, seja fácil. O que promete, como prometeu a Moisés, como Jesus promete aos discípulos, é que estará presente e que tornará possível essa caminhada. Esta palavra foi para essa igreja do Apocalipse, mas é uma palavra para nós hoje, para a nossa igreja, para a nossa humanidade. É possível e é necessário que nós colaboremos para que desta travessia do deserto da pandemia possa nascer uma humanidade que possa habitar uma terra que seja casa comum da humanidade, que seja terra para todos. Esta visão que fala de dramatismo apenas para dizer que mesmo no limite das forças é quando surge o mundo novo. E isso encontra-se sobretudo aos pés da cruz de Jesus, é a segunda imagem que nos vem do Evangelho. Diz-se que Maria estava ao pé da cruz de Jesus, que estava a agonizar. Juntamente com ela, outras mulheres, outras mães, e o apóstolo João, um daqueles que tinham seguido da novidade deste mundo que está para nascer. Ele é o modelo do discípulo fiel, semente da nova família de Jesus. Ele é, antes de mais, fidelidade a este homem novo, nascido desta nova Eva, para este mundo todo de justiça, de verdade, que nós sonhamos. Mas é igualmente expressão de completa proximidade com aquele que foi injustamente rejeitado. Esta mãe, esta humanidade, debruça-se sobre a injustiça, não olha para o lado, não se esquiva da sua responsabilidade, nem da sua misericórdia, mas acolhe e está fielmente de pé junto à cruz. É a imagem da proximidade com aquele que foi injustamente rejeitado, caluniado, condenado e executado, embora inocente. É de novo a imagem materna do cuidar dos mais frágeis, dos descartados, da coragem de partilhar a sorte dos condenados, dos excluídos, dos incômodos, como aqueles que nos campos de refugiados são a esperança e são uma cadeia de nova vida para aqueles que foram rejeitados por todos e que não encontram pouso para os seus pés. A Maria, figura da Igreja, está lá, junto à cruz de Jesus, que assume em si o peso e o drama da humanidade. Com a sua última disposição para os que o seguem, Jesus, porém, não vem simplesmente dizer uma última palavra. Quando parecia que tudo estava a acabar, estava apenas a começar um mundo novo. E Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, aí está o teu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a tua mãe. Com estas palavras, Jesus está criando esse mundo novo, essa família nova. Antes de mais, uma família que vem do passado, da tradição fiel de Israel, da fé de Abraão e do seu povo, e que agora encontra uma realização nova, um novo caminho com este homem novo, pregado na cruz, feito dom total para a humanidade. E em tudo isto, a figura materna de Maria permanece como a matriz da Igreja para sempre. Ela está presente na fidelidade ao seu filho, que uma mãe nunca esquece, mas igualmente ao filho enquanto novo projeto, nova esperança que Deus propõe para a humanidade.
Hoje, esta Maria junto à cruz assume todas as nossas mães, que com ternura embalaram os filhos, com trepidação os veem caminhar trepidantes, que com lágrimas nos olhos tantas vezes os veem sem perspectiva e sem esperança de futuro. É para ela que Jesus diz: mulher, humanidade, família, igreja, aí está um projeto novo, aí está a esperança de futuro. Dando esta mãe aos discípulos, Jesus pretende que a igreja, que assim funda, assuma a atitude de Maria. Na fidelidade a Deus e à sua aliança com Israel ao longo da história, na fidelidade ao homem sofredor, excluído e condenado, na misericórdia para acolher sem medo o escândalo da dor, da injustiça, da exclusão, mas a criar sempre esperança para ajudar a encontrar caminhos de superação das crises e mesmo da morte. Na fidelidade a este homem novo que morre na cruz, Deus assume todas as nossas crises e até a nossa morte para abrirmos um caminho para a plenitude da vida. Hoje, na cova da Iria ou em nossas casas, no meio desta pandemia, de certo modo sentimos-nos como essa mulher na travessia do deserto, preocupada, mas prudente, confiante, corajosa, porque Deus a protege e assegura o seu futuro. Por um lado, também nos fala como ao discípulo João: aí está a tua mãe, não estamos sozinhos. E peregrinando até Fátima, viemos buscar não só inspiração, a força, o carinho de Maria. Não permitamos que os mais débeis fiquem esquecidos nas suas dificuldades. Cresçamos na solidariedade, na criatividade, na busca de caminhos novos para um mundo novo, com os muitos problemas, mas também com as muitas oportunidades que temos por diante. Esta palavra é para nós hoje aqui, mas esta palavra é para todos aqueles que nos seguem também pelos meios de comunicação, para aqueles que se encontram sozinhos nas suas casas, para aqueles que nos lares olham com trepidação para o amanhã. Não estamos sozinhos, porque há mãos que nos cercam, mas há também, sobretudo, a mão de Deus que nunca deixa cair os seus filhos e as suas filhas. Se fizermos assim, se formos capazes nós de ser essas mãos carinhosas de Deus para quem nos cerca, guiados pelo Espírito do Senhor e imitando as atitudes de Maria, Mãe, sairemos desta crise com mais vida e com mais possibilidade de enfrentar ulteriores desafios que necessariamente vão acontecer. Hoje, recordamos também duas vítimas, Francisco e Jacinta, duas vítimas da pandemia, da grande pandemia de 1900, que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial. Mas celebramos todas as vítimas, todos aqueles que tantas vezes, pela lei da natureza, pelos acidentes que acontecem, mas tantas vezes por causa da incúria e da injustiça, deixaram aí as suas vidas. Na sua tenra e inocente idade, Jacinta e Francisco foram modelados por este coração materno de Maria. Com ela aprenderam a seguir Jesus, com infantil ternura, mas com gigantesca coragem e confiança, enfrentando a doença pandémica que pôs termo à sua breve travessia nesta vida. Que eles nos ajudem a deixar-nos igualmente guiar pela mão da Mãe do Céu, pela mão da Mãe da Igreja, para podermos superar as dificuldades presentes
e colaborar na construção de um mundo mais justo e solidário, aberto à grandeza e ao amor misericordioso do Pai do céu, que não nos abandona, nem sequer quando fecharmos os olhos para esta vida, quando pensarmos que aí está terminando, está apenas começando a vida onde o Senhor e sua mãe nos esperam.